Muito bom dia, meu terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa dessa segunda-feira. E bem, como já sabemos, nós estamos trabalhando alguns textos informativos, algumas características bem pessoal de cada tipo de texto. E nesse momento eu convido você para pegar o seu livro, Assim Eu Aprendo em Mãos, e abrir na página 94, porque hoje nós iniciaremos a nossa unidade 12. Hoje, através desse texto inicial da unidade 12, nós vamos aprender mais um pouco sobre um gênero textual, ou seja, sobre um tipo específico de texto. Nossa unidade 12, ela já é intitulada por Uma Carta para Você. Quando a gente contextualiza esse tema, quando a gente para pensar nesse título, Uma Carta para Você, o que é que a gente entende? Vamos lá pensar com a tia. A gente entende que carta é um gênero textual específico que tem suas características principais. Carta é um gênero textual pessoal, né, que é usado para construir um diálogo, ou seja, uma conversa entre pessoas íntimas. E quando falamos de carta, lembramos que foi um diálogo usado na escrita antigamente de uma forma muito intensa. Hoje nós usamos a carta, né, de uma forma bem menor, uma minoria bem grande é que hoje ainda usa a carta, porque hoje com os meios virtuais, com os meios digitais, a sociedade prefere usar esses aplicativos, WhatsApp, Instagram, enfim, mas ainda existem pessoas que utilizam esse gênero textual escrito, esse diálogo escrito. Então, quando nós falamos de carta, nós falamos desse gênero textual, desse tipo de texto, tá certo? Que nós vamos compreender como ele é caracterizado ao longo dessa unidade 12. Hoje é nossa aula inicial, hoje é nossa aula introdutória. Ao finalizar essa reflexão sobre o título da unidade, nós vamos para essa pergunta que é anterior à leitura do texto. Nós temos aí um texto, mas nós temos uma questão que deve ser respondida antes da leitura do texto. E acompanhando aí, eu espero que vocês estejam acompanhando, tá certo? Na página 94, a pergunta, ela diz o seguinte: pelo título, é possível saber qual é o assunto do texto? O que você imagina? O título do texto é Luz dos Meus Olhos. Quando a gente para pensar nesse título, o que é que a gente entende? Parem aí na casa de vocês e pensem, Luz dos Meus Olhos. O que vocês pensam quando vocês oralizam, quando vocês falam esse título? Então, de acordo com o que vocês pensam, aqui com base no título mesmo, com base no que vocês imaginam, com as palavrinhas de vocês, no livro mesmo, vocês vão fazer a resposta pessoal de vocês, aqui abaixo da questão. Finalizou essa etapa, nós vamos para a leitura do texto. E essa leitura ela será individual e reflexiva. Então, nesse momento, na sua casa, você vai realizar a leitura desse texto. Esse texto foi retirado de um livro. O nome do livro, o nome da obra é Luz dos Meus Olhos, de Celso Sisto. Esse livro ele foi elaborado pela editora São Paulo em 2017. E o livro da gente, Assim Eu Aprendo, retirou esse trecho do livro porque ele nos traz uma reflexão bem interessante e bem importante nos dias atuais. Então, nesse momento, você vai pausar a videoaula, vai realizar a leitura, se possível oralizada em voz alta, respeitando os pontos e as vírgulas, e ao finalizar a leitura, nós voltamos com a reflexão do texto e com a finalização dele. Então, faça a sua leitura que eu estarei aqui te aguardando. E aí, meus amores, o que acharam do texto? Bem, particularmente esse livro, de modo geral, é um livro que eu gosto muito, já fiz a leitura dele. É um livro que nos traz uma reflexão de humanidade muito bonita. Nós temos aí como personagens um pai e uma filha, tá certo?
que é chamada Duda, e ele sempre chamava ela de Luz dos Meus Olhos, que é o título do texto. E depois, logo muito depois, foi que Duda foi perceber que ele o chamava de Luz dos Meus Olhos porque ele era cego. E para ela era tão importante que significava a luz dos olhos dele. E eu gosto muito desse último parágrafo quando ela diz o seguinte: isso aqui é uma carta que ela fez para o seu pai. Então, é uma carta muito significativa. E no final da carta ela diz: mas pai, hoje quero mesmo dizer que agora eu já sei ler. Esse ano meu presente do Dia dos Pais vai ser este: vou te levar ao cinema. E vou ficar bem ao seu lado, lendo e contando o filme para você. Acho que agora sei o que é ser a luz dos seus olhos. Te amo, pai. Então eu acho essa parte desse texto muito interessante, muito significativa. É uma forma de demonstração de amor de Duda para com seu pai, muito importante. Então eu espero que vocês tenham gostado do texto, tá certo, queridos? E guardem com vocês essa reflexão de amor e de carinho. Então, para finalizar a nossa aula de hoje de língua portuguesa, de interpretação textual mais especificamente, nós temos aí uma atividade de interpretação textual, que é intitulada por Conhecendo o Texto, que possui 4 questões, e o Aprendendo um pouco mais, que é composto por apenas 2 questões. Então, nesse momento, eu convido para que você possa acompanhar a explicação dessas 2 atividades, para que vocês se sintam mais seguros na hora de resolucionar as questões e para que não restem dúvidas na hora da resolução. Então, vamos lá, meus queridos. Bem, o Conhecendo o Texto, ele começa com a primeira questão, que afirmando que o trecho que a gente leu é uma carta, você vai responder de acordo com a nossa leitura. Quem escreveu a carta, para quem a carta foi escrita e qual é o assunto principal tratado no trecho dessa carta e como é a despedida dessa carta. Como é que a personagem faz a despedida, se despede do seu remetente, que é a quem a carta é dirigida. Na segunda questão, a pergunta é a seguinte: por que o pai chamava a filha de luz dos meus olhos? Em sua opinião, de acordo com o que foi visto no texto, por que o pai de Duda a chamava de luz dos meus olhos? Em terceira questão, nós temos aí um texto que vocês vão reler, um trecho do texto que vocês vão reler e observar as palavras que estão destacadas. Nós temos aí 2 palavras destacadas, que é o te e o você. E de acordo com essas palavras destacadas, observando-as, você vai responder a seguinte questão. Alternativa A: você sabe a que substantivo as palavras destacadas se referem? No trecho, o te, o substantivo te, se refere a qual personagem, tá certo? E a alternativa B pergunta: a forma pra, a escrita pra, ela é usada na linguagem? Ela deve ser usada apenas na fala ou ela pode ser usada na linguagem falada e também em textos informais, que é aquele texto mais descontraído que não precisa de tantas regras gramaticais, que é a carta. O gênero carta é um gênero mais pessoal. Nós só escrevemos cartas, nós só fazemos esse diálogo com pessoas que importam, que são íntimas na nossa vida. Então, temos aí essa alternativa. E também temos a alternativa de a forma pra nunca deve ser utilizada. Entre essas 3 alternativas, você vai assinalar com X apenas a questão correta. Tá ok? E a questão 4, que pergunta de quem são estas falas que estão assinaladas aí abaixo com as aspas. As aspas sempre mostram no texto um diálogo, um discurso que é mais direto. É quando eu falo diretamente com o personagem, tá certo? Então a aspa geralmente é usada em um texto justamente para demonstrar esse contato, essa fala direta com algum personagem. Finalizou a resolução do exercício Conhecendo o Texto, nós vamos para o Aprendendo um pouco mais, que são apenas 2 questões. Começa na página 95 e vai até a página dos 96. E a primeira questão do Aprendendo um pouco mais pede o seguinte: forme grupos de palavras conforme o exemplo. Nós temos aí um exemplo, que é a palavra flor, e da palavra flor você vai formar 2 palavras relacionadas, como por exemplo florista e florido,
que tem a ver com a palavra flor. Então, seguindo esse exemplo, você vai formar grupos de palavras conforme esse exemplo. Tem palavra sorvetes, porta, renda, campo, chuva, e você, de acordo com o exemplo, vai formar grupos de palavras, ok? Finalizando aí o nosso exercício, o aprendendo um pouco mais, nós temos aí uma questão onde nós vemos imagens, ilustrações de imagens. E a questão pede o seguinte: escreva o nome das imagens nos lugares corretos. Nós temos aí algumas ilustrações e ao lado uma tabela, onde vocês vão escrever, através das ilustrações, quais são os objetos que se escrevem com X. Então, vocês vão observar e os objetos que forem escritos com X, você vai colocar na coluna correta. E as que se escrevem com CH, através da observação da ilustração, você vai colocar na coluna que está pedindo que se coloquem as palavras que se escrevem com CH. E assim nós finalizamos a nossa aula de interpretação textual de hoje. Finalizou a resolução das duas atividades, você vai mandar o feedback para a tia Viviane, tá certo? Para que eu possa acompanhar o desenvolvimento, se você realmente interpretou o texto de acordo com o que nós vimos na nossa aula. E assim nós finalizamos a nossa discussão e a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que através dessa aula vocês tenham compreendido mais um pouquinho sobre o gênero textual carta e daremos continuidade nas próximas aulas de língua portuguesa. Agradeço a todos pela atenção e colaboração, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro, meus amores.